Amados, hoje a gente vai receber do Espírito Santo um alinhamento muito importante para a gente se posicionar cada vez mais por ação dele em nós, mas também para a gente se blindar de muitos enganos. Quando nós partimos para buscar um relacionamento com um Deus, nós temos que entender que Deus que é esse que nós servimos. Se uma pessoa está buscando se relacionar com um Deus que vai fazer as coisas na vida dela, que vai curá-la, que vai prosperá-la, que vai abençoá-la, irmãos, esse Deus não é o Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse Deus, que a Bíblia chama de Deus desse século, Deus do mundo, é Satanás, que coloca sobre a humanidade, sobre a religião, um entendimento de que as coisas de Deus estão para acontecer, mediante algo que você faça. Se você for bonzinho, as coisas vão acontecer de uma maneira mais efetiva na sua vida. Se você pisar na bola, toma cuidado. Irmãos, esse Deus não é o nosso Pai. Isso é tão importante que o próprio apóstolo Paulo começa a reparar nas cartas quando ele abre, quando ele menciona: graças a Deus, vírgula, o Pai de nosso Senhor Jesus, vírgula. Porque a gente escuta essa expressão, nossa, graças a Deus, em todo lugar. Que Deus? Como estão as coisas? Nossa, na correria, graças a Deus. Esse Deus não é o Pai de Jesus. Você e eu somos filhos de um Deus que é o nosso Pai, que não tem mais nada para fazer por nós. Olha como é que muda a inclinação do nosso coração. Ao invés de perseguir algo para alcançar, eu entendo que agora eu preciso me relacionar uma intimidade com o Espírito Santo para descobrir que já está feito. Irmãos, está escrito assim em Isaías, capítulo 64, verso 4. Desde a antiguidade, nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele confiam. Uma outra tradução vai dizer: um Deus além de ti, que tem tudo preparado, tudo pronto. Para quem? Para aqueles que nele esperam. São duas maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Não existe nada, amados, nada que você precise que já não esteja disponível dentro do teu espírito. Só que, para que a gente entre na experiência dessas coisas, a gente precisa de uma coisinha chamada confiança. E aqui a gente também vai separar o que é confiança, o que é fé e o que não é.
Confiar em Deus, irmãos, não é confiar 99% e 1% eu. Deus não está aí. Confiar em Deus não é meio a meio. Confiar em Deus não é 99,99999% e 0,0001 seu. É 100% fé na palavra. Deus só se move na palavra. Diz a palavra dele mesmo que ele não divide a glória dele com ninguém. Tudo já está pronto, amados, tudo. O Espírito Santo, nessa vida de intimidade, nessa jornada que a gente starta pelo Espírito e é chamado para dar continuidade até o fim pelo Espírito, ele só vai nos guiando aonde pôr o pé. O reino de Deus, ele é o oposto do mundo. No mundo existe um ativismo. No reino de Deus, para nós hoje, a coisa é passiva. A gente vive de fé em fé, de palavra em palavra. Nossa busca é só receber de Deus, na pessoa do Espírito Santo, uma revelação tal, que aquilo, a força daquela palavra revelada em nós, nos leve a dar um passo, ou a não dar. Mas é Ele que nos move, não somos nós que estamos atrás de nada mais. Confiar em Deus é confiar 100%. A palavra confiança, irmãos, ela é uma palavra composta, né? Confiança. Fiança fala de um valor, de um preço, de uma garantia. A palavra de Deus, as promessas, a vida que está dentro do teu espírito já pronta, só aguardando os seus passos de fé para se manifestar, ela é 100% garantida pelo preço que Jesus pagou naquela cruz. Essa é a fiança que te rege, que me rege. Não tenta colocar nada aqui. Filho, você quer fiançar você ou você quer se fiançar em mim? Se você ainda quiser ir um pouquinho em você, vai, eu espero você cansar. Eu tenho toda a eternidade, você não. Você tem só 100 anos aqui. Mas saiba, não tem meio a meio, vai você ou vem em mim. Amados, Deus não tem problema quando você e eu ainda éramos mortos em estar nesse ativismo, porque uma hora você vai se cansar, e você vai se render. Deus tem problema com a mistura, com o homem mais o poder de Deus. É o que Jesus chama lá em Apocalipse de morno. Você não é nem frio nem quente. Vocês quantos já ouviram esse texto? Eu já vi várias pregações. Frio é a pessoa que não quer nada com Deus, e quente é a pessoa que é fervorosa na igreja. Não é isso que está ali, amor. O próprio Senhor, a hora que ele menciona as palavras, ele deixa claro que não é sobre isso que ele está falando. Ele diz assim: filho, você não é nem frio nem quente. Melhor fora se você fosse frio, para valer. O que é isso? Vai viver por mérito, vai buscar as coisas na sua capacidade. Se relaciona com Deus baseado naquilo que você faz. Uma hora você vai enxergar a graça e se render a ela de uma vez por todas. E aí você vai ser alguém quente, que anda no Espírito, firmado na obra de Jesus. Só que você não é nem frio, que os que são frios vão se cansar cedo ou tarde, amados.
E você não é nem quente, você é morno. Ou seja, você pega um pouquinho de você, do seu mérito, e um pouquinho da graça e mistura. Isso me dá ânsia. Porque a confiança aí está misturada. Ou sou eu ou é você, filho, escolhe. Então, confiar na palavra, irmãos, é confiar sem ver, cegamente. Isso é muito simples, mas é radical. E aqui a gente tem uma boa e uma má notícia. A má notícia é essa que eu acabei de dar. Não existe confiar muito ou confiar pouco. Ou você confia ou você não confia. Não existe B+, na palavra de Deus. Ou é A ou é E. Ou é 0 ou é 10. Ou é você ou é Cristo. Escolhe. Custou muito para Deus o sacrifício que Ele fez naquela cruz, para que a gente tente colocar a nossa mãozinha e dar uma ajudinha para Ele. Por isso essa radicalidade. O Pai, Ele vela sobre a palavra. Quer agradar a Deus? Dá crédito para a palavra de Deus. Começa a concordar, começa a agradecer. Faz isso no dia que você escorregar. Sabe, no dia que você está mais mal, se sentindo mal, talvez você pecou. Nesse dia, se tranca em algum lugar, levanta suas mãos para o céu e começa a adorar o teu Pai. E diz: Pai, eu te agradeço, porque o sangue do teu Filho me cobre. E eu continuo sendo abençoado por causa daquilo que Ele fez. E não tem nada a ver com o que eu faço mais. Eu continuo confiando em cada promessa sua para a minha vida. Segundo a tua palavra, é tudo sim, por causa de Jesus. A religião ensinou a gente ao contrário. Você caiu, agora você precisa fazer alguma coisa para compensar. E a gente vê umas loucuras, amados, dos mais altos níveis de engano que a gente vê. Pessoa se flagelando, pessoa fazendo um sacrifício, pagando uma penitência. Aquilo que Jesus fez, amados, por mim e por você, está feito para sempre, plenamente. Você precisa aprender a se firmar nesse lugar. Então, confiança vem dessa revelação. Não tem nada a ver comigo mais. Agora tem a ver com o que Jesus fez. Eu preciso aprender a pôr o pé nisso. 100%. Na sua saúde, no seu casamento, na sua família, nas suas finanças, nos seus sonhos. Então a má notícia é que 99% de confiança não move a plenitude daquilo que Deus quer fazer em você. Mas a boa notícia é que não é você que vai entrar no 100%. É o Espírito Santo que te põe lá. Percebe, amados, o lugar de mornidão como é perigoso? Quando você está no meio a meio, na mistura, você ainda se sente confortável. Quando você falha, você faz algo para compensar, sua alma se sente melhor, e você vai se enganando, se enganando, se enganando. Graças a Deus, Deus está no controle de todas as coisas. Não, irmãos, Deus está no controle da palavra que você crê, só. Crer quanto? 100%. Então, todo o trabalho do Espírito Santo hoje em nós, através da vida de intimidade com Ele, de edificação, é levar a gente, a nossa alma, numa renovação tal, que a gente se posicione nessa confiança cega, louca para o mundo, mas louca também para os religiosos.
Eu ouso dizer que, às vezes, uma fé simples choca muito mais uma pessoa que frequenta uma religião por anos do que uma pessoa que não conhece Deus, um ateu. Porque ela foi instruída uma vida inteira que nos lugares que ela ainda não está alcançando as coisas da palavra de Deus, a manifestação daquilo, talvez não é bem assim para você. Deus tem os seus desígnios. Deus é um Deus bipolar. Uns Ele abençoa, os outros Ele... Esse não é o nosso Pai, amados. Então, essa confiança é o Espírito Santo que nos põe ali. Então, existe uma jornada do novo nascimento até a maturidade. O novo nascimento começa por ação do Espírito Santo. Não foi você que escolheu Jesus. Foi Ele que te achou. Foi o Espírito Santo que abriu seu coração. Quando você decidiu se confessar a Ele como seu Senhor e Salvador, você nasceu de novo. Mas foi obra do Espírito Santo. É Ele que te convenceu do pecado. Daqui para frente, é o mesmo Espírito Santo que vai continuar essa obra até o fim. Vamos ouvir a palavra de Deus no Salmo 23. Salmo muito famoso, né? A gente vai ler ele todo, parte por parte. Aí está o mapa da sua maturidade, do começo ao fim. A sua vida está aí. Quando você começa a se relacionar com o Espírito Santo, não é com o pastor, não é com os irmãos, não é com os amigos, não é com o professor, não é com o chefe, não é com a mulher, não é com... É com o Espírito Santo. Ele pode usar essas pessoas? Pode e usa, mas a fonte é Ele. Então, quando você abraça essa vida de edificação, através das práticas espirituais, que a gente fala aqui todas as reuniões praticamente, Ele vai fazer esse processo do verso 1 até o verso final desse salmo na sua vida. Mas lembre-se, é Ele que vai te levar. É Ele que vai de fé em fé, abrindo o seu entendimento, à medida que você entrega para Ele as práticas de intimidade, leitura da palavra, meditação na palavra, louvor, adoração, oração em línguas, para potencializar tudo isso. Para a palavra ir se abrindo cada vez mais para você. De repente você vê algo simples, você caminha. Assim como é simples para você e para mim hoje caminhar na carne, nas áreas que a gente ainda não foi renovado, a gente não fica raciocinando. A gente é espontâneo na carne. Amém, a gente nasceu pecador. A gente tem uma jornada antes do Senhor nos achar. A gente tem crenças erradas ainda. Não se condene por isso, a gente não pode ser paralisado por isso. Mas a espontaneidade do Espírito é a mesma coisa. Então, conforme a gente vai crescendo nisso, Ele vai abrindo nosso entendimento e a gente simplesmente caminha de uma maneira livre, espontânea, e Deus se manifesta cada vez mais na nossa vida de fé em fé. Salmo 23, verso 1. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só esse verso aqui já tem uma briga, né? Como nada me faltará? Já me faltou um monte de coisa na minha vida. A versão mais fiel que eu já encontrei, eu tenho uma Bíblia em casa, irmãos, que é dessa grossura, assim, ela é a Bíblia hebraica mais pura que tem, e a grega também.
A versão mais pura que eu encontrei nesse verso, que para mim faz mais sentido, é: o Senhor é meu pastor, de nada eu sinto falta. Olha a diferença, irmãos, de você ser desligado de uma alma que sente ou não sente, e como consequência, quando isso acontece, as coisas te seguem. E você acreditar num Deus que nada vai te faltar. Nada vai te faltar é uma consequência de você entrar pelo Espírito nessa palavra. Mas uma pessoa carnal que entra pela carne na religiosidade vai quebrar a cara. Porque numa prova existem provas, amados, em cada área para a gente ser promovido de dimensões de fé. E é uma prova que de repente você passe por uma necessidade, ou eu, como já aconteceu. O apóstolo Paulo que vem diz assim: eu aprendi a ser contente em toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é ter muito e eu sei o que é passar fome. É isso aí que está escrito. Contentamento, alegria é um fruto do Espírito que te desliga de expectativas externas. Te desativa nessa alma que quer governar. A consequência disso é que nada vai te faltar. Então o Senhor é meu pastor, tem falta de nada mais. Está sobrando, Ele é meu contentamento. Aparentemente está faltando, cara, eu não estou vendo isso. A minha expectativa está nele. Verso 2: deitar-me faz em verdes pastos. Percebe aqui, irmãos, a passividade da jornada. Não é você que deita, é Ele que te faz deitar. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por quê? Por amor do seu nome. Confiança. Fiança é Cristo. Pastos verdejantes, dimensão do Espírito. Seu alimento agora é a palavra. Águas tranquilas, dimensão da alma. Agora você encontra o refrigério. Ele te guia agora pelas veredas da justiça. Agora você começa a experimentar na dimensão visível tudo aquilo que Jesus fez. Por quê? Porque você está cada vez mais evangélico? Não, porque Jesus te amou. No seu melhor dia, amados, lembra disso. Porque Jesus me amou, eu posso ter acesso a isso. No seu pior dia também. Então, é Ele que me faz deitar, é Ele que me guia, é Ele que refrigera a minha alma, é Ele que me guia pelas veredas da justiça. Ou seja, esse alinhamento de espírito, alma e corpo que vai acontecendo à medida que a gente vai passando tempo com Ele, se edificando na fé, a consequência é que Ele vai nos conduzindo a esses lugares. Só que, verso 4, ainda que eu ande, aí é você, aí sou eu. O processo de maturidade tem tudo a ver com ele. As pisadas na bola tem a ver com nós. Todo mundo aqui está num processo. Todo mundo nessa jornada, irmãos, vai falhar em algum ponto. Até aprender a andar sobre as águas, até aprender a confiar 100% naquilo que Deus diz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, me desviei, me perdi, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, Espírito Santo em você. A tua vara e o teu cajado me consolam.
Até aqui, irmãos, a gente está na dimensão de ovelha. Papo de ovelha, pastor, pasto, água. Até aqui a gente está na dimensão do crer, aprender a receber de Deus. Amados, receber cada vez mais saúde de Deus no seu corpo, receber provisão de Deus nas suas mãos, receber provisão emocional na sua alma, receber nessa fé simples e radical, de uma maneira que você mesmo se espanta, porque a fé funciona, é assunto de criança. Não precisa ser super espiritual, você precisa ser uma criança. Você confia na palavra do seu pai? Confio. 100%? 100%. Não é consequência. Não confio 100%. Continua orando em línguas. Continua se mergulhando nesse lugar. Continua meditando na palavra. Continua gastando tempo com as práticas. Porque daqui a pouco você vai chegar lá. Então até aqui, a dimensão é do crer. E às vezes que eu e você falhamos, quando nós resolvemos dar um passo no lugar que não deveria dar, a Bíblia diz, não tema, porque o Espírito Santo está aí. Ele já sabia que você ia entrar nesse buraco. Ele tem duas armas de pastor, a vara e o cajado. A vara, irmãos, não é para você. A vara é para os seus inimigos, que são seus pensamentos. O cajado, que é aquela argola assim, que é para te trazer de volta, é para a ovelha. Então seja com os enganos que estão tentando desviar você dessa simplicidade, ou seja, só para te trazer de volta para o lugar certo, ele tem esses instrumentos de amor, que é a própria palavra. Esse me consolam em hebraico me trazem arrependimento, metanoia. A gente só se perde na jornada, se desvia um pouco, porque a gente começa a pensar em algo que não era aquilo que o Espírito Santo desejaria que a gente acreditasse. Então uma mente que ainda não entendeu. Amém. Continua edificando. Ele continua em nós, através da palavra, batendo nesses pensamentos, expulsando todo engano da sua mente, e te trazendo para quem você é em Cristo, na sua identidade. Daqui a pouco isso vai te consolar, isso vai metanoiar a sua alma, e aí você entra no centro de novo. Irmãos, é impossível você perder essa guerra, seja ela qual for. Se você não soltar as mãos do Espírito Santo. Então até aqui, a dimensão de se encher. E até aqui é tudo Ele que vai fazer em nós. Fazer no sentido de manifestar em nós uma metanoia, um arrependimento, que faz com que a gente enxergue que aquilo já está disponível na obra de Jesus. E aí eu simplesmente ponho o pé. E aqui as coisas me seguem. Amados, confiar é confiar antes de ver. Às vezes a gente, por incredulidade, desce um pouquinho o nível da palavra, talvez, para não assustar muito algumas pessoas, seja na igreja, ou seja nos nossos relacionamentos. Mas irmãos, fé é confiar 100% naquilo que Deus diz. Isso é fé, o resto não é. E se o justo vive pela fé, a gente já encontrou um problema. Má notícia? Não creio nisso. Então se você não crê, amados, não espere os céus responderem, porque ele não está conseguindo entrar aí. Pelo menos isso te afronta numa dimensão que você se
se conhece. Eu realmente não creio na palavra. Mas Deus sabia disso. E não é para eu me esforçar para crer, é para eu me relacionar com Ele e mim, para que Ele me leve ao crer nessa jornada que a gente leu aqui. Então Ele vai me conduzir aos pastos verdejantes, tudo está feito, a palavra me alimenta, aquilo vai gerar descanso na minha alma. Refrigério, amados. Independente do que está fora, não sei quantos já experimentaram isso. Glória a Deus, com tudo ao redor, por fora está se alinhando. Glória a Deus por isso. E isso é uma consequência, amados. Só que é sobrenatural. A fornalha está acesa 7 vezes mais e você está lá dentro dançando de verdade. Não é se esforçando para fingir que você está na fé. É o mundo desabando por fora, mas por dentro está tudo bem. É só o Espírito Santo que te põe aqui. Não existem passos, não existem regras, não existe atalhos no sentido de vou te dar o que fazer. Ou nós aprendemos a andar nele, com ele e através dele, ou aquilo que é de Deus, que a Bíblia diz que ele já tem pronto, só para manifestar em nós, através de nós, não vai acontecer. Essa é a verdade. Então, eu estou me enchendo, crendo, estou aprendendo a crer. Em cada área, espírito, alma e corpo se alinham e Deus se manifesta. Espírito, alma e corpo se alinham e Deus se manifesta. No espírito, eu sou curado. Você crê? Na alma eu creio. Você pensa que é verdade que Jesus te curou? Eu creio. Só que na dimensão do comportamento, essa fé é visível? Ou você ainda acredita num Deus que é a palavra, mais um remedinho? No Espírito você é provido para tudo o que você precisa para a sua vida, para as suas necessidades e para o seu chamado. Na sua alma você crê? Eu creio. Mas no seu comportamento a gente enxerga isso? E no meu comportamento a gente enxerga isso? Ou as pessoas que estão de fora enxergam alguém que está perseguindo as coisas como o mundo persegue? Eu só não creio ainda. Amém. Mas eu não paro de orar em línguas. Eu não paro de me edificar. Eu não paro de pôr fogo naquele que vai queimar em mim tudo aquilo que é madeira, feno e palha, para que Cristo funcione aqui plenamente. Então tudo aquilo que está no teu espírito precisa dessa metanoia, dessa confiança cega na palavra, para que venha a nível visível no comportamento. Irmãos, a saúde segue alguém curado. O dinheiro segue alguém rico. As bênçãos, as promessas seguem alguém abençoado. Se você tirar a saúde, se você tirar a provisão, se você tirar qualquer coisa externa que amém, é promessa e vai ficar aí, é só a nível de entendimento. Se você tirar isso da vida de um crente cheio nesse lugar, o comportamento dele não muda, a boca dele não muda. Você fala assim, mas ele endoidou de vez, porque as circunstâncias que ele está não encontram na boca dele concordância. Só que ele não está se fazendo. Cuidado aqui, amados. Não é se fazer, não é vigiar a boca somente. Fechar a boca para não murmurar ajuda o Espírito Santo, mas é Ele que vai te trazer nessa fé radical
de uma maneira que não existe mais algo de fora que te governa, é a palavra que te rege e que me rege. Por isso que o Senhor é meu pastor, e eu não sinto falta de nada. Por quê? Porque eu já tenho. Manifestou, eu já sabia. Eu me alegro, lógico, mas não é um uau, que milagre. Não, qual que é a novidade? Aparentemente Satanás moveu algo, uma pessoa, usou uma circunstância, e aquilo está tentando te convencer agora que a palavra não é verdade. Continua a palavra, firme, contente. As circunstâncias que estão na nossa vida hoje, ouçam isso, que não deveriam estar e ainda estão aí, só estão aí e em mim, porque em nós encontra uma base que sustenta elas, chamada incredulidade na nossa alma. Se o Espírito Santo conseguir te revelar quem você é, e sua alma metanoiar, ou seja, o arrependimento não é choro, arrependimento não é remorso, arrependimento é mudança de direção. Eu crio nessa direção, agora eu creio para cá. Eu crio na incredulidade, agora eu creio na palavra. São direções opostas, mas não tem meio termo. Isso é arrependimento, ou metanoia. Quando isso acontece, acabou. Eu não preciso me esforçar para se fazer de alguém saudável, generoso, abençoado, ou humilde, ou pacificador, ou perdoador. A gente usa muito aqui só alguns pontos que é mais fácil de entender, áreas muito claras: saúde, prosperidade, família, amém, está tudo incluso. Mas e o amor? E o perdão? Tudo pelo Espírito, amados. Não tente ser bonzinho, você não é. Ele em você tem poder para ser. Amém? Verso 5 de Salmo 23. Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Os pensamentos enganosos em mim ainda. Unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Aqui a gente já está na dimensão do propósito de amar. Do verso 1 até o verso 4, amados, é papo de ovelha, papo de nenê, papo de filho, bebê de Deus, que vai ser alimentado, que vai ser nutrido, que vai ser preparado, que vai errar, mas o Espírito Santo vai sempre trazer para o lugar. Se essa vida não for interrompida de intimidade. Mas a partir do verso 5, ele entra numa outra dimensão. Agora, com tudo aquilo que você está se conhecendo em Cristo, na palavra, agora você vai ser chamado para transbordar, amar. A gente só consegue amar com aquilo que Jesus nos dá. A gente só consegue ser canal de cura, de provisão, de bênção das pessoas, naquilo que a gente já bebeu. Se chama unção. Por isso que o chamado do Salmo e de Deus para nós, nesse aprendizado em confiar, é pegar nas mãos do Espírito e passar esses processos, para nos enchermos dele. Primeira coisa que a gente leu, primeira coisa da vida espiritual, o que o Espírito Santo vai fazer com a gente? Levar a gente a descansar. Olha que loucura.
Por isso que é muito insano, espiritualmente dizendo, nossa, eu estou numa correria, mas graças a Deus. Essa semana aqui, engoli o almoço de tanto que eu estou trabalhando, graças a Deus. Amém, amados? Ó, a gente precisa de amor para ouvir irmãos que estão nesse lugar ainda. E se o Espírito Santo nos levar a dar uma palavra para trazer luz, amém, libere. Não é uma questão de combater a incredulidade na força da carne também. É uma questão de se compadecer, de ter compaixão, de saber se a pessoa não conhece ainda o Senhor. Assim como eu não conheço ainda Ele em alguma dimensão, que alguém mais caminhado já conhece. Então, prepara-me uma mesa, agora eu estou sentado num lugar onde tudo está posto. Você fala da cruz. Na presença de todos os meus adversários, não são pessoas, são enganos, mentalidades, pensamentos, que vão tentar contrariar tudo aquilo que você já experimentou. A mesa posta, na presença dos seus adversários, a revelação, nisso aí que você está passando, de que a cruz já resolveu por você. Jesus já pagou por você. Unge minha cabeça com óleo, meu entendimento, Pai, e meu cálice transborda. É para mim e para quem tiver à minha volta. As coisas do Espírito, amados, sempre vão dar um amor. A porta de entrada, na verdade, é o amor. Mas o foco é esse transbordo. As pessoas só te acompanhando, te assistindo. Nossa, ele é diferente. Não é porque ele é melhor, não é porque ele é mais chato, não é porque ele quer ser diferente, é porque ele está conectado com uma fonte que está mudando ele por dentro. Então não faz muito mais sentido as coisas que ele está falando e os passos que ele está dando. Nem ele percebe o quanto ele mudou, mas eu estou só assistindo. Porque eu vejo todo mundo fazendo um jeito, ele está indo para o outro lado. Quero ver no que vai dar. A hora que esse cálice transborda, irmãos, essa pessoa é sugada para Cristo. É para isso que nós estamos aqui. E ele encerra, verso 6. Atenção aqui, irmãos. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão. Perseguirão, correrão atrás de mim, importunarão. Me procurarão ardentemente, molestarão. Nesse lugar, irmãos, você não consegue escapar da bênção. Ela te acerta aonde é que você esteja. Se você tentar fugir dela depois que você chegou aqui pelo Espírito, você está andando nesse amor, de todo esse processo feito de área em área, se você tentar retroceder, você não vai conseguir. Aquilo que é de Deus te persegue. Só que esse verso, ele tem um contexto que a gente leu, do verso 1 até o verso 5. Certamente, de novo, que bondade, a palavra bondade é excelência, riquezas, satisfação, felicidade, generosidade, bem-estar, prosperidade, felicidade, coisas boas. Isso é tudo a palavra bondade no hebraico. Tudo isso aí vai te acertar. Você não está nem pensando. Por que você não está pensando? Porque ele é meu pastor, me levou a um lugar que eu
estou habitando a palavra. A hora que você menos espera, que você vira uma curva, a água te pega. Isso é fé. Todos os dias da nossa vida, depois desses processos, desses ciclos sendo feitos pelo Espírito Santo em nós, todos os dias da nossa vida, essas coisas vão nos perseguir. Nós não somos perseguidores de coisas, são as coisas do Espírito, as coisas que Jesus destravou naquela cruz em nosso favor, com um propósito que nos persegue. Irmãos, muda tudo de lugar. Você estabelece família em paz. Porque o que importa como o mundo está? Se aquilo que é de Deus para mim, segundo a palavra dele, no momento que eu precisar, vai me alcançar, porque eu entrei aqui pelo Espírito. Eu não preciso gerenciar, eu não preciso me ocupar em planejar, o casamento, trabalho, irmãos. O que mata o ser humano hoje não é a rotina em si, é a mentalidade que governa essa correria mundana, que simplesmente revela uma falta de certeza no amanhã. As pessoas estão nesse ritmo por causa do amanhã. Amanhã, a Bíblia diz assim, ó, a gente vai ler isso na verdade. Esquece o amanhã. É hoje. Agora, é possível fazer isso na nossa capacidade? Não é, mas é pelo Espírito. É possível entrar nesse lugar pelo Espírito? Sim. Abra comigo, por favor. Mateus, capítulo 6, verso 31. Diz assim o Senhor Jesus: não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? De novo, não vos inquieteis, não se encha de ansiedade. Como que eu me encho de ansiedade? Construindo, dizendo aí é Lego, dentro da minha mentalidade, com essas palavras. O que comeremos? Não sou eu que vou atrás de comida, é Ele que me faz deitar num pasto que verdeja. O que beberemos? Não sou eu que vou atrás de bebida, é Ele que me conduz às águas de descanso da palavra. Com que eu vou me vestir? Não sou eu que me visto, é Ele que me guia em toda justiça. Vestimenta fala de tudo aquilo que você é em Cristo. A Bíblia não está falando de arroz, feijão, amados, e roupa, e água ou suco. A Bíblia está dizendo, Jesus está falando aqui sobre coisas espirituais. O que comeremos? Ou como que eu vou? Qual que é a fonte que vai me nutrir para aquilo que eu preciso viver? O que beberemos? Como que eu vou me saciar? Como que eu vou trazer para minha alma descanso? Como que eu vou prover para as minhas realidades? Vestimenta. Não é você mais que faz isso, irmãos. E aqui está a loucura da fé. Mas atenção, você vai continuar trabalhando, você vai continuar constituindo família, você vai continuar estudando, até o Espírito Santo te mudar
de trabalho, ou não, ou te chamar para algo muito específico, ou não, você não faz nada. Todas as vezes que nós damos um passo baseado numa palavra que pode até ser verdade, mas nós não estamos na dimensão de ter a revelação daquilo, a gente não tem o vigor para suportar a glória, a gente vai se atrasar. Então as coisas do Espírito, descansem. Se eu estou me aprendendo cada vez mais a me relacionar com Ele, se eu estou praticando isso, irmãos, a hora que você tiver que dar um passo, você vai dar. A hora que você tiver que fazer uma ligação, você vai fazer. Putz, lembrei que eu preciso. Você acha que foi você que lembrou? Não foi você que lembrou, Ele te lembrou. Então, não é essa passividade que eu digo aqui, não é uma paralisia, é um mover que não está mais energizado em mim, tem tudo a ver com Ele. Se Ele não está me falando nada, eu não faço nada, continuo me edificando. Então, não vos inquieteis construindo dentro de você pensamentos, como que vai ser? Nossa, mas e amanhã? Com o que vão investir? O que vão beber? Como que a gente vai viajar? E a escola das crianças? E o supermercado? Está incluso também, amados. Então não construa isso dentro de você, diz Jesus. Pare de falar. Ele continua, porque todas essas coisas, verso 32, os gentios procuram. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Eu procurar o que comer, eu procurar o que beber, e eu procurar o que vestir, é um modo de viver de quem não é filho de Deus. Amém, se nós, em alguma área, em alguma dimensão, ainda não estamos na experiência disso. Faz parte, é o Espírito Santo que vai nos pôr aqui. Mas Jesus só está dizendo assim, ó, isso não é para você mais, não é aí que eu te vejo mais. O Pai bem sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Você acha que seu Pai não sabe de tudo que você precisa? Seu Pai escreveu no livro dele todos os seus dias. Eles foram escritos e contados. E tudo que você precisa para viver esse propósito já está disponível. Só que esses dias que ele escreveu, é só o Espírito Santo que vai te pôr na experiência. Todos os meus dias foram escritos no livro de Deus. Sim, mas eles não vão acontecer na minha vida e na sua vida com boas ideias, seguindo o curso do mundo, dos coaches. É o Espírito Santo que me coloca dia após dia nesses dias. Um dia que a gente não vive por fé, é um dia que para Deus não existiu, não consta no livro dele. Então, no final das contas, o quanto que eu me entreguei a esse viver simples de intimidade e permiti que o Espírito Santo fizesse dos meus dias nessa terra os dias que Deus planejou para mim no livro dele. O quanto que lá no final da história Deus vai pegar aquilo que a gente viveu e cruzar com aquilo que Ele planejou e comparar e dizer assim, filho, parabéns, você achou muito pelo meu Espírito. É nesses dias que bondade e misericórdia te perseguem. Então os gentios procuram, eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso vestir. Não, amados, você precisa descobrir que você é alimentado.
Você precisa descobrir que você já tem a bebida em Cristo. E a vestimenta, já está tudo no passado. Agora. Como que funciona então, Senhor? Verso 33. Buscai então em primeiro lugar o reino de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se Deus diz que tudo que você precisa, Ele já te deu, Ele já te deu. Uma alma que ainda não crê nisso, ela quer ver para então eu vou, agora eu vou que eu peguei. Isso não é fé. Fé é o Espírito Santo te convencer, e é só Ele que vai fazer isso, a tal ponto de que você vai ver com mais convicção dentro do teu espírito do que a circunstância. E aí você dá um passo. E aí que o dinheiro segue, a saúde segue, o casamento segue, a bênção te segue. A manifestação visível das coisas de Deus, elas são consequência de um viver que foi sarado. Os céus precisam encontrar em mim e você a palavra de Deus andando na terra antes da manifestação. Tentar viver isso aqui sem o Espírito Santo, irmãos, esquece. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pergunta de 1 milhão: o que é o reino de Deus? A palavra ali no original, no literal, é reinar. Não é um lugar, é um mover, é uma ação. Deus só se move, amados, hoje com um foco. O reinar de Deus não tem a ver com quanto você ganha, com quanto você é saudável, com quanto sua família é abençoada, com quanto, enfim. Isso é uma consequência plena do amor de Jesus por você, mas o reinar de Deus é você encontrar esse viver pela fé que produza em cada área da sua vida aquilo que Jesus pagou para você sem esforço, e brilhe a tal ponto de que os mortos que estão à sua volta, seja parentes, seja amigos, seja quem for, nasçam de novo e voltem para o Pai. Salvação, amor. Eu vou tocar em provisão, eu vou ter uma saúde de ferro de Deus. Sim, mas é uma consequência, não é o alvo. O alvo é aquela mesa que foi posta. O reinar de Deus é essa mesa onde você se senta sabendo tudo que você já foi feito em Cristo, e agora você recebe unção, e o seu propósito transborda, e ele se torna conhecido. E tudo aquilo que você precisa nessa jornada te persegue. Então você é alguém agora que faz o que você faz e continua fazendo, mas não com o foco que o mundo faz. Eu tenho um casamento, eu casei com aquela moça para eu ser feliz. Não, amado, seu casamento agora, ele é um lugar onde Deus deseja, se você permitir que o Espírito Santo te renove, manifestar a glória de um casamento segundo a palavra ali. E as pessoas que estão com um casamento infeliz, e não são poucas, eu arrisco a dizer que são a maioria, amados. Olhem para isso e digam: eu quero. Como faz? Me ensina. Eu não posso te ensinar. Eu posso te apresentar uma pessoa que vai te levar lá. Seu trabalho. Eu trabalho em busca do leite das crianças. Não, irmãos, já passou na sua vida.
Seu trabalho, por enquanto, o que você está hoje, se ele vai ser para sempre, se ele vai ser temporário, isso é com o Espírito Santo em você. Ninguém tem um mapa disso. Mas agora ele é um lugar que você é um canal de Deus ali. Seja para as pessoas, seja através dos recursos que você pega para investir isso no lugar certo, para o reinar de Deus, para aquilo que Deus está movendo acontecer com mais ênfase. Onde é que você vai? O que você precisa? Ah, pai, eu preciso de saúde. Já te dei. Vai. Esse buscar em primeiro lugar, toma um pouco de cuidado aqui, mas buscar no grego é procurar para descobrir algo através do meditar. De novo, o que é buscar? É você procurar para encontrar algo através do meditar na palavra que já está feito. Não é buscar fora, é buscar dentro. É requerer, exigir. Humildade aqui, tá? Discerno no Espírito, se alguém também achar que a gente tem o coração errado nessa área, paciência. Mas Deus não espera que eu e você hoje, em Cristo, cheguemos na presença dEle, suplicando algo, mendigando. Se o meu filho foi moído para que isso fosse seu, eu espero que você se posicione e me peça, exigindo, não me cobrando, não em relação a mim, mas em relação a esses enganos que estão te circundando aí. Buscar é requerer é pedir enfaticamente, é meu, Pai, me dá, porque por causa de Jesus eu sou isso, ou eu tenho isso. Isso alegra o Pai. Mas esse coração no lugar certo, só o Espírito vai gerar isso. Porque esse coração no lugar certo vai nos encaminhar para funcionar nesse reinar cada vez mais. Então, amados, a confiança, para encerrar, ela é uma fé plena naquilo que Deus diz. No início da jornada, a gente não está ainda nem perto de experimentar a plenitude disso. Mas se a gente permitir que o Espírito Santo nos conduza lá, isso vai se tornar na nossa vida uma coisa espontânea. Ué, mas você não vai fazer isso? Está todo mundo fazendo? Não. Por quê? Porque eu creio no que está escrito. Porque eu já busquei isso dentro de mim, eu sei quem eu sou. Deus não está falando nada comigo. Mas está todo mundo fazendo. Ou você vai para lá, está todo mundo parado. Percebe, amado? A voz que vai te guiar. A voz de fé em fé, de glória em glória. Ele conseguiu te revelar, te comunicar. Pode confiar. 100%, independente do que esteja à sua volta, a glória está aqui. Deus que não deixa nada faltar. Existem vários fontes espirituais de trevas, então nem se fala, que não deixa nada faltar, que tem promessas de todas as coisas. Tem pra você escolher, dar com pau aí. Mas um Deus que nele você se estabelece num lugar que nada mais te faz falta. E como consequência, tudo aquilo que Jesus fez te alcança, é só o nosso Pai. Amém, queridos?
Sai essa noite desse lugar com esse alinhamento. Não existe confiar mais ou menos ou muito na palavra. Você confia em Deus, eu confio muito. Não. Ou eu confio ou eu não confio. Mas também não fica se policiando e se acusando pelas áreas que você ainda não confia, porque eu também estou nesse lugar, em muitas áreas. Você está de mãos dadas com o Espírito Santo? Se edificando? Estou. Todo dia? Todo dia. Então está tudo bem. Ele vai te levar lá. Ele vai conduzir todos nós para o mesmo lugar, para a mesma mesa, buscando o mesmo reinar. E tudo aquilo que o mundo está perseguindo, acrescentada, irmãos. Isso é tão... Isso é tão distorcido na religiosidade, irmãos, que a gente se contenta com uma mistura, onde tem muito mais suor nosso, do que Deus manifestando glória. Irmãos, Deus não precisa de nada, a não ser da sua fé. O problema é que quando a gente não vê caminho, possibilidades, e é aqui que Ele gosta, para quem é mais louco, a gente tende a retroceder. Irmão, se você permanecer na fé, por ação do Espírito Santo num lugar, deixa o resto com Ele e contemple. Você vai precisar mover um anjo, você vai precisar mover o mundo, você vai precisar mover não importa, é com Ele. O seu papel é permanecer na confiança. Só que lembra, é o Espírito Santo que te põe aqui. Amém? Glória a Deus, amados.